Boa tarde a todos. Agradeço o convite feito pela Imagens, doutor Gebran, doutor Jairo. É uma honra falar para uma plateia tão ilustre e conhecedora do assunto que hoje vai ser tratado e está sendo tratado nesse evento, né? Para quem não me conhece, eu tenho já 28 anos de Ministério Público Federal, alguns anos de Ministério Público do Estado, e mais outros tantos de Justiça Federal, porque eu iniciei como servidor da Justiça Federal em 1984, então já fazem praticamente 35 anos. E eu faço esse registro porque nesse tempo todo, nesse período todo, eu vi muita coisa já, muitos dos que estão aqui na plateia nessa época, na década de 80 e 90, ainda nem tinham nascido, então estavam no início na infância. E eu já vi muita coisa nessa vida toda que me preocupa, porque nós estamos passando por um momento agora extremamente difícil, principalmente na persecução criminal, em que eu acho que os retrocessos vão ser inevitáveis em face do que está acontecendo, que está sendo publicado, que está acontecendo, principalmente nas instâncias superiores. Eu vejo que, estava conversando agora há pouco, que eu vejo, assim, a possibilidade de um retrocesso na persecução criminal, e nesses anos todos eu, sinceramente, não vi avanços muito grandes na persecução criminal. Eu sempre vejo, assim, um passo adiante e 2 passos para trás, infelizmente. Eu conversei há pouco com meus colegas de Lava Jato, porque estou já há 6 anos atuando na Lava Jato, e é óbvio que desde o início, quando eu assumi na Lava Jato, eu não via muita perspectiva de alterações e mudanças no sistema de combate à corrupção. Já em 2013, 2005, eu atuei no caso Banestado, também que teve uma repercussão muito grande. Lá nós iniciamos algumas técnicas novas de investigação, mas aquelas ações todas propostas lá atrás, elas redundaram em nada. Ou seja, nós morremos na praia, infelizmente, nós tivemos alguns progressos lá atrás, mas assim, eu sou muito cético quanto aos avanços que a gente possa conseguir, né, enquanto a população, a magistratura, o Ministério Público, ou seja, quem detém realmente o poder nesse país e que deveria exercitá-lo, não o fizer. Então, nós temos essa perspectiva, e eu deixo isso, eu falei isso para os meus colegas, que deixo isso para a nova geração, porque a minha geração já se foi. Eu, infelizmente, já estou me retirando da vida pública, já estou aposentado, eu continuo trabalhando em função de compromissos que eu assumi, mas a minha geração, assim, eu não vejo muita perspectiva para a minha geração, infelizmente. A nova geração de juízes, de promotores e a própria cidadania em si, quanto mais tomar consciência do que ela tem que fazer, talvez isso mude o país, mas eu não vejo a curto prazo nenhuma perspectiva. Bom, dito isso, peço escusas por esse registro, né? Mas dito isso, vamos ao tema. Eu vou ter que virar. Eu faço parte também do grupo, junto com o doutor Andrei, aliás, o doutor Andrei é o mestre nesse assunto, né? Embora nós tenhamos começado lá atrás no Banestado com os primeiros acordos inscritos de colaboração premiada, o doutor Andrei é o mestre no assunto colaboração premiada, e eu tenho a satisfação de integrar um grupo constituído pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, junto com ele, que foi proposto para que se tentasse fazer uma orientação, e eu falo orientação, não é uma recomendação, porque as orientações que nós fizemos, elas não têm um caráter cogente, Então, nós fomos incumbidos de fazer orientações sobre 2 institutos novos, um grupo muito bom, sobre colaboração premiada e acordos de leniência. Doutor Márcio, boa tarde. Então, dentro desse panorama, dessa necessidade, que a 5ª Câmara e a 2ª Câmara também verificaram, é que a partir do momento que se passou a utilização de novas técnicas de investigação, houve uma necessidade muito grande de que se fizesse uma orientação conjunta, de forma que as atuações dos membros do Ministério Público, pelo menos, tivessem uma certa uniformidade.
Então, essa necessidade de uniformização de procedimentos é que levou, num primeiro momento, as câmaras criminais a pedirem a elaboração de uma orientação. E, a partir do momento que houve uma escala crescente desses pedidos, desses acordos de colaboração, porque havia pelo menos um ensaio no Banestado e algumas situações mais isoladas em outros estados, houve essa necessidade de aprimoramento e foram editadas essas duas resoluções. A 1, de 2018, sobre colaboração premiada, e a 1 de 2017, sobre leniência. Eu vou tratar aqui mais especificamente sobre a orientação conjunta 1 de 2018, que trata dos acordos de colaboração. Um dos grandes incrementos que houve em relação aos acordos de colaboração foi a questão decidida em 2016, uma grande alteração da jurisprudência. Infelizmente, as jurisprudências do Supremo elas não se mantêm, não tem essa constância. É possível que tudo isso caia agora no futuro próximo, mas o grande incremento e que levou também essa necessidade de criar essa orientação foi justamente a questão da prisão em segunda instância. Isso nos colocou numa situação muito boa na mesa de negociação, porque havia realmente o temor de que os réus denunciados nas ações penais viessem efetivamente cumprir a pena. Isso levou, obviamente, a uma demanda muito grande da necessidade vista pela defesa de colaboração dos clientes específicos da Lava Jato. Obviamente que também, conversando com advogados e com outras pessoas, essa demanda por colaboração, ela decorre de outro fator também, principalmente nas questões que envolvem os comandos empresariais e a situação específica das empresas que nós temos no Brasil, que diz respeito às empresas familiares. Nós não podemos dissociar, e os réus sabem disso, que eles não podem dissociar a colaboração da empresa da necessidade de colaboração das pessoas físicas. Então, nós temos, por um lado, a possibilidade de uma leniência das empresas e, por outro lado, também a colaboração dos seus principais executivos. Mas isso é uma questão que não diz respeito, ao contrário de que alguns dizem, que se tratou da questão das preventivas, e isso é um fato absolutamente equivocado. Deixa eu desligar aqui. Porque a maioria dos acordos de colaboração celebrados no âmbito da Lava Jato, e eu falo do que eu conheço, foram com réus soltos. O grande fator que levou as empresas e os executivos a realizarem colaboração foi o mercado. Havia especificamente o temor de que o mercado não iria mais negociar ou iria realizar negócios com as empresas, nem com os colaboradores específicos. Isso levou a identificar exatamente qual era o tamanho do possível rombo que a empresa iria sofrer e qual era o possível rombo que o executivo iria sofrer, e, a partir dali, quantificar esse dano e trabalhar sobre esse dano, uma forma de redução de danos, numa forma de gerenciamento desses riscos todos que uma empresa poderia significar para o mercado. Então, isso levou a um acréscimo muito grande. Obviamente, a questão da execução da pena em segunda instância levou a um acréscimo muito grande nas colaborações, mas também a questão do mercado. Muitas empresas foram para a leniência em função das questões de compliance e questões de mercado. Muito bem. Nós tínhamos já, e eu faço mais um parênteses, porque nós tínhamos já, desde o Banestado, o histórico das questões das colaborações e dos acordos de leniência, obviamente não, mas a possibilidade também de que as empresas pudessem vir e colaborar. E eu sempre perguntei para os advogados por que eles traziam o cliente para um acordo de colaboração, porque na linha do tempo, historicamente, o acordo de colaboração era a pior coisa que um cliente poderia fazer. Se eu vou pegar o caso do Banestado específico, somente aqueles que firmaram o acordo de colaboração acabaram por cumprir pena. Ponto. É fato. Eles pagaram uma indenização pelo dano, cumpriram uma pena, ainda que possa ter sido insignificante naquela época, porque a nossa posição negocial em face do próprio problema do sistema de justiça, que era ineficiente, e me parece que somente com a possibilidade de uma sanção, já com a condenação em segunda instância, ele se tornou mais efetivo.
e em função da própria linha fora da curva, do ponto fora da curva que a Operação Lava Jato se revelou, por uma série de fatores, mas, enfim, havia a possibilidade de efetivo sancionamento penal. Mas, na época, por exemplo, no Banestado, não havia essa efetividade assim, de ser possível sancionamento. Eu sempre perguntei por que os colaboradores queriam fazer acordo de colaboração, porque, na verdade, eles acabaram, cumprindo pena e os outros acabou prescrevendo. 90% dos casos acabou em prescrição. Muito bem. Então, a ideia básica há por parte dos colaboradores, que há realmente uma contenção de danos. Eles querem definir a situação jurídica deles, isso nós notamos também na questão da Lava Jato, muitos deles, inclusive, querendo antecipar a própria pena, alguns com liminar concedida lá pelo Supremo para antecipar a pena, mesmo sem denúncia, mesmo sem processo penal. Há essa necessidade de contenção de danos porque eles querem tocar a vida, como dizem. Muito bem. Outro fator que levou à construção dessas orientações, dessa orientação conjunta, foi realmente verificar a ineficácia dos meios tradicionais de persecução criminal e de investigação criminal e que nós precisávamos disciplinar, de certa forma, qual era o papel das várias instâncias do Ministério Público, embora sem o caráter cogente, mas havia necessidade de se definir o papel de cada um, o quanto se poderia tratar isso, o quanto de benefícios, qual era o procedimento que deveria ser adotado, daí porque se propôs essa orientação conjunta. Eu recordo, acho que o doutor Andrei se recorda também, que os primeiros manuscritos que nós fizemos sobre alguma disciplina foram lá em 2007, que nós fizemos alguma coisa sobre práticas, boas práticas, etc., mas isso nunca chegou a avançar em termos de colocar isso como uma orientação, como uma instrução dentro do Ministério Público Federal. Então, ele serviu de base, de ponto de apoio, para que essa... E eu vou seguir por aqui, porque aí eu não me atrapalho. Aí, esses manuscritos, eles foram utilizados como uma base, mais ou menos, que nós utilizamos para definir todos os itens do acordo, da orientação conjunta, e, a partir dali, dentro do grupo de estudo, que se propôs, eu acho que inicialmente eu propus 54 itens, depois foram reduzidos para 30 e 40 e poucos, então, que se tornou a redação definitiva. Nós temos dentro da prática também, que eu cito, e vou seguir adiante aqui, também tem... Quem participou do ENCLA, sabe que muitas das boas práticas utilizadas lá no Banestado, elas foram incorporadas no marco legal, que hoje nós temos na Lei 12.850, eu acho que eu não estou no mesmo... elas foram incorporadas na Lei 12.850. Nós temos, por exemplo, incorporados, nós tínhamos no Banestado os pré-acordos, nós fizemos vários pré-acordos, termos de confidencialidade, obviamente, marker, para definir determinados pontos onde haveria ou não a possibilidade de retroceder. Isso foi incorporado. Nós temos o pré-acordo, já com uma certa definição no parágrafo 10 do artigo 4º, as etapas que envolvem a negociação, confirmação e execução do acordo de colaboração, que nós adotávamos lá, porque existe toda uma metodologia que se inicia, depois vai se desenvolvendo, vai se apresentando, vai se negociando, até que realmente se possa fazer a execução do acordo. A própria forma escrita também, porque não havia previsão na lei, quando nós começamos a definir basicamente assim, a modelagem do Instituto em 2004 e 2005, não havia essa forma escrita, não havia essa previsão da forma escrita, e ela foi incorporada na Lei 12.850. Não havia também uma definição muito clara de obrigações e deveres, isso foi incorporado pela Lei 12.850. Definição de benefícios também, no início nós tínhamos uma certa dificuldade na definição de benefícios, tinha que ter um processo muito criativo, e alguém não gosta muito dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, etc., na definição de benefícios, não se aceitava muito bem a bilateralidade do acordo,
que o acordo de colaboração seria um negócio jurídico processual, mas, enfim, até que o Supremo agora, recentemente, acabou definindo, não sei por quanto tempo também, né? Nós tínhamos também previsão de cláusulas rescisórias, que acabaram sendo incorporadas na nova lei. A necessidade de homologação judicial, porque lá atrás não havia nada disso, né? Eram legislações esparsas. Eu acho que a melhor legislação era aquela da própria Lei 8.137. Eu tenho esse apanhado histórico de legislação, mas eu não trouxe aqui. Mas a Lei 12.850 incorporou a homologação judicial e os limites da atuação do juiz. Lá atrás, o juiz participava da negociação. Basicamente, o juiz participava. Pelo menos sabia o que estava acontecendo. Atualmente, no máximo, ele pode saber, estamos em negociação, porque isso é necessário e próprio do sistema atual, que nós não temos um sistema exatamente acusatório. Então, nós temos ainda a participação do juiz nas diversas fases do inquérito policial, principalmente nas medidas que demandam reserva de jurisdição. Então, nós precisamos, pelo menos, que o juiz tenha ciência disso. Mas agora me parece que a questão do papel do juiz e papel do Ministério Público, embora ainda sujeito a muitas controvérsias, e aqui não se quer esgotar de jeito nenhum nessa orientação a matéria, né, mesmo porque ela não vai ser esgotada aqui, é um instituto que vai sendo construído, que está sendo construído, e por mais que se queira dizer que está perfeito, não está, né? Mas o fato é que, agora, com essa nova lei, embora ela não seja perfeita, ela precisa de avanços, ela precisa de novos paradigmas, precisa que se criem algumas outras formas, e nós temos um problema muito grande de trazer um instituto que é de um direito estranho ao nosso, para o nosso direito, que é todo cheio de regras, que tem que definir o ponto e a vírgula onde ficam as coisas, né? Então, nós temos esse problema assim, de adaptação. Mas eu acredito que mais um tempo, se houver realmente um progresso, né, na jurisprudência, e principalmente agora com o acordo sendo moldado de baixo para cima e não só de cima para baixo, né, a coisa tende a evoluir, né? E um dos grandes avanços que eu acho que a lei trouxe é definir exatamente que a proposta tem que ser feita, não pode ser mais dada de ofício. O juiz não participa, o juiz não poderia, a rigor, conceder o benefício sem a participação da parte, que seria o Ministério Público ou, agora, o delegado de polícia. Muito bem. Os principais pontos da orientação, postos na orientação, né, que estão definidas, são os conceituais e os de legitimação, que estão no artigo, nos itens 1 e 2, basicamente, e eu trouxe esse material e disponibilizei o material. Acho que a doutora Samanta também, que é a nossa coordenadora do grupo, encaminhou o material aqui para a escola. Os pontos principais dizem respeito, e eu fiz uma releitura, aqui vou fazer mais um parênteses, fiz uma releitura da nossa orientação. Acho que nós temos ainda que dar mais uma sistematizada, conforme era a nossa proposta original, né, dar uma sistematizada e incluir alguns outros pontos que estão meio obscuros, né? E desses 54, alguns estavam muito controversos, que nós não incluímos na orientação. Então, eles ainda pendem assim, de uma discussão, e eu acredito que quando nós tivermos um pouco mais de tempo e de disponibilidade, nós podemos sentar e trabalhar nessas orientações, até aproveitando todos esses encontros que nós já tivemos, e em várias oportunidades, em Brasília, em São Paulo, aqui mesmo na imagem, está sendo muito proveitoso, embora eu não tenha conseguido comparecer nos outros, mas eu vou buscar resgatar o apanhado de tudo que foi dito aqui, para tentar, nessa revisão, talvez ano que vem, da orientação, agregar novos elementos e novas regras, né? Nós temos os ditos as regras procedimentais, que dizem ao próprio procedimento e os marcos negociais, né? Uma série de itens que vão do 3 ao 15 e do 23 ao 25, né?
existia uma preocupação muito grande quanto à documentação, e isso foi discutido na orientação, quanto à documentação dos atos de negociação, dos atos do início, da colaboração, dos atos de negociação e depois até antes da homologação. Isso porque, diferentemente de outros países, aqui o que nos interessa e o que interessa ao processo penal é o que efetivamente vai para a homologação judicial e não o que foi feito antes. Mas alguns advogados já estão querendo saber o que foi feito antes, né? Então, existia essa preocupação para que, pelo menos para registro do que aconteceu, durante as fases de negociação, mas agora estão querendo avançar sobre essa fase também, o que me parece um tanto quanto impróprio. Talvez o doutor Andrei depois vai querer falar sobre isso, mas existe uma pequena discussão para saber o que o advogado, em termos de acordo de colaboração, em que o corréu, o delatado, vai ter direito ou não vai ter direito em saber que ocorreu durante o processo de negociação, somente o que foi levado ao juiz, ou ele vai querer saber o que aconteceu durante todo esse período. Parece que o Supremo já decidiu lá atrás, num caso específico, que o delatado não tem direito ao conhecimento do que ocorreu durante a fase de negociação, mas, pelo que eu vi, existe a tendência agora de rediscutir tudo isso, né? Então, nós vamos ter que pensar, dependendo do que o Supremo disser, nós vamos ter que mudar a metodologia toda, vamos ter que começar a gravar tudo, colocar tudo, e, enfim, isso pode gerar uma série de discussões e nós temos que estar preparados para isso, né? Enfim, existe essa possibilidade. Eu acho que num modelo dinâmico de negociação, eu fui a favor, na redação das orientações, de que se documentasse o mínimo possível, pelo menos para ter uma memória, porque nós não somos eternos e pode acontecer alguma coisa comigo ou quem está fazendo a negociação, né? E aí o próximo procurador, o próximo grupo de procuradores não vai ter a memória do que está acontecendo, então muita informação pode ser perdida, né? Agora, a documentação total e integral, me parece que ela só é devida, pelo menos dos termos da lei, a partir do momento em que se leva à homologação judicial, tanto os anexos quanto os depoimentos, que é o que valem efetivamente, que depois vão ser submetidos ao contraditório. Na verdade, nem isso vale, né? Porque o que vale mesmo é o contraditório judicial, e não o que está nos anexos, etc. Dentro desses procedimentos também nós prevemos alguma coisa de divisão de fatos em anexos. Já em 2005 teve um caso de colaborador que trouxe 20 e tantos fatos e não era crível e não era viável que se colocasse tudo num único termo, né? Porque fatos podem ser investigados e necessitam do sigilo para uma efetiva investigação, e outros fatos já podem ser dados ao conhecimento público, já podem ser... Então, o que nós adotamos como regra desde o início, né, foi que cada fato viesse num respectivo anexo, e cada anexo fosse mantido em sigilo. Essa metodologia foi adotada lá atrás e foi reincorporada, reintroduzida, embora ela não tenha previsão legal, mesmo porque uns anexos ficam em sigilo, outros anexos não ficam em sigilo, e isso está basicamente tranquilo. Mas aí agora também querem conhecer o todo da colaboração, e eu não sei qual é que vai ser a posição do Supremo, né, de que a parte tenha direito a conhecer o todo. Aqui na quarta região, eu sei que já negaram o conhecimento do todo dos acordos, porque, obviamente, é uma questão que não diz respeito ao colaborador, né, porque não envolve fato diretamente a ele relacionado, então ele não tem o direito de conhecer os fatos que não lhe dizem respeito, que não sejam conexos, pelo menos, né? Mas vamos ver o que vai dizer o Supremo. Logo, logo a coisa chega por lá também, né? Nós prevemos também a possibilidade de cessação de litígios, né? Ou seja, a partir de determinados pontos, nós podemos concordar com a defesa que haja uma cessação do litígio, né? E, com base nisso, se suspender cautelares, suspender os próprios recursos. Então, nós antevimos essa possibilidade de disciplinar isso também e apontar essa possibilidade para quem fosse fazer um acordo de colaboração, né?
O próprio termo de confidencialidade, que também seria um marker do início das negociações, de cessação de determinadas condutas, né, também não tem uma previsão legal, mas nós incluímos dentro da orientação, talvez como uma futura proposta legislativa também, para se definir um pouquinho melhor o pré-acordo, a possibilidade de verificação mais efetiva dos fatos, inclusive com medidas cautelares antecipatórias até o próprio acordo, né? Medidas de investigação também, embora elas sejam aqui possíveis nos termos da orientação, mas elas não estão dentro do espectro da lei. Então, não existe, a rigor, se faz uma colaboração e depois se vai atrás na corroboração dos fatos, né? Eu já defendo, né, que se faça a corroboração prévia ao acordo, de forma que se efetivamente tenha consciência e tenha o conhecimento da magnitude dos fatos e da efetividade do que o acordo pode resultar, né? E que se leve ao juiz algo com um pouco de maior certeza. Daí porque eu vou falar mais adiante aqui dos acordos condicionais, né, se por acaso, e fazer uma diferença dos acordos que já há mais uma visão de efetividade, de possibilidade, de potencialidade para que se possa conceder ou que se possa oferecer, afinal, um benefício, né? Dentro da orientação também nós temos, então, a questão dos benefícios, que é a questão mais tormentosa, que eu vou tentar focar em 2 ou 3 pontos aqui específicos, né? A homologação judicial e seus efeitos também, porque nós temos que mais ou menos dizer, ó, se não acontecer isso, dá para fazer isso, né? A questão da rescisão e do uso de provas também, porque nós tivemos assim uma grande preocupação quanto à boa-fé do colaborador, né? Quanto ao princípio da não incriminação em relação a terceiros, quanto à possibilidade de rescisão da proposta ou da desistência da proposta do acordo, e não do próprio acordo, obviamente, então os efeitos decorrentes disso, né? Também é um pouco tormentoso, mas consta ali na orientação o grau de justificação dos benefícios, o alcance e os efeitos em relação a terceiros, né? E o papel das instituições do sistema de justiça. Essas questões são um pouco tormentosas, principalmente da segurança jurídica. Me parece que o foco principal da nossa orientação diz respeito à segurança jurídica do acordo, de forma que, uma vez firmado esse acordo, ele se torne, pelo menos, lei entre as partes, né? E isso se reflete, inclusive, no sistema recursal. Eu não vejo por que alguém possa recorrer de algo que foi pactuado. Isso é um contrassenso, né? Então, lá no início dos primeiros acordos que foram celebrados com o Youssef e Paulo Roberto, havia a cláusula de que a parte não poderia recorrer, isso foi glosado pelo ministro Teori, e nós alteramos a cláusula para dizer exatamente o que deveria ter sido dito, né, que ninguém vai recorrer, a não ser daquilo que não for observado dentro do acordo, tanto pelo juiz quanto pelas partes, né, que me parece uma questão óbvia. Eu não vou firmar um acordo de colaboração com alguém e, a partir dali, vou recorrer porque eu não gostei ou que eu mudei de ideia, etc. Não, a possibilidade de recurso está naquilo que o juiz disser, ó, o benefício oferecido foi A e eu vou dar um pouquinho menos. Não, se o benefício foi oferecido, então a parte tem a possibilidade de recurso, tanto o Ministério Público quanto a parte. Mas, se foi cumprido o que foi pactuado, eu acho que, e realmente, não pode haver uma possibilidade de recurso. Aí vem a questão do papel do Ministério Público. Eu vejo muitas críticas à proatividade do Ministério Público, mas é uma questão que me parece que é decorrente da lei e, pelo menos, estava pacificado até agora o papel do Ministério Público nos acordos de colaboração premiada. O primeiro ponto, que inclusive está na orientação, no segundo tópico da orientação, diz respeito ao papel da polícia nos acordos de colaboração. Eu sempre defendi a hipótese que nós temos que trabalhar junto com a polícia, e a polícia junto conosco, nos acordos de colaboração. Tanto que os primeiros acordos de colaboração foram firmados em conjunto. Depois, por nefas e outras coisas, o procurador-geral disse que a polícia
não deveria participar, e nos acordos da Procuradoria-Geral, então, a polícia foi afastada. Não me pareceu correto, mas, enfim, era uma decisão dele. E, no fim, o Supremo disse que a polícia, em termos, e eu acho que não está muito bem claro, que a polícia poderia celebrar um acordo sozinha. Aí eu faço um parêntese, porque a possibilidade de recurso é do Ministério Público, e um acordo feito pela polícia pode não se estabilizar numa primeira instância. A ideia é que os acordos e a litigiosidade nas ações penais cesse na primeira instância, já pelo menos perante o juízo homologatório, e não se leve 10, 20, 30 anos para decidir uma questão, e principalmente se foi formulado com base num acordo de colaboração. Então, é preciso dar essa segurança jurídica. Então, quanto maior a segurança jurídica, me parece que o papel do Ministério Público nesse ponto é importante, porque se o Ministério Público não concorda com o acordo da polícia, ele pode recorrer, ele pode ir para outra instância, e a questão não se estabiliza e não se pacifica. Então, gera uma certa insegurança para o colaborador, gera uma insegurança até para o Ministério Público, gera uma insegurança geral, de que me parece que o papel do Ministério Público tem que ser preponderante na tomada de decisões sobre a utilidade do acordo, mesmo porque o Ministério Público, e só ele, como titular exclusivo da ação penal, ele tem a possibilidade de não denunciar, que é vedado, ou seja, a polícia não pode oferecer esse tipo de benefício, nem o judiciário pode dizer numa decisão de ofício que o Ministério Público não pode denunciar. Então, o que se buscou dentro da orientação é seguir... Como é que eu estou de tempo? 10 minutos. Então, dentro desse tempo todo... Desculpe. Dentro desse espectro todo, o que se buscou na orientação é respeitar a segurança jurídica, porque a parte, o colaborador, ele precisa da segurança jurídica nos acordos, do respeito ao acordo, que aliás, é próprio de todo um sistema. Os contratos têm que ser respeitados, os acordos têm que ser respeitados, obviamente. Por que eu digo que o papel do Ministério Público é importante? Porque o Ministério Público detém o conhecimento e o controle de toda a investigação. Nós adotamos o princípio nos acordos que a parte tem que trazer todos os fatos e não só a parte que diz respeito. Às vezes o delegado de polícia não tem esse controle porque nós temos conhecimento e nós tratamos isso com outros ministérios públicos, sobre fatos que não estejam da competência daquele juiz ou sobre fatos que não estejam sob investigação da polícia daquele local. Então, nós temos que ter o conhecimento de todos esses fatos. E o colaborador, a rigor, tem que trazer todos esses fatos sob pena de rescisão. Então, todos os fatos que ele praticou ou que a defesa entenda que são ilícitos têm que ser trazidos ao conhecimento do Ministério Público para aferir a utilidade. E aí é o ponto importante dos acordos, que diz respeito à utilidade do acordo de colaboração, e a partir dali você possa aferir se realmente esse acordo vai ser efetivo, vai ser útil e se algum benefício pode ser concedido. Esse conhecimento não é dado ao juiz, porque o juiz tem a causa específica que ele tem que julgar. Nós temos também um grande problema que diz respeito a vários fatos, aos concursos materiais e os outros fatos que são de competência de outros juízes, que o juiz deve, naquela ação penal, poderia, em tese, naquela ação penal, conceder um benefício, mas ele não tem conhecimento da efetividade do acordo, que pode estar acontecendo em outros processos também. Daí porque eu entendo que o Ministério Público tem um papel preponderante, pelo menos para dizer quais são os possíveis benefícios que a parte pode ter. Eu falei sobre a estabilização da relação jurídica, enquanto o Ministério Público é parte, obviamente, porque se o Ministério Público não recorre, as questões morrem perante o juízo da homologação. E, principalmente, ao tratar diretamente, isso os próprios advogados de defesa podem confirmar, que há uma confiança, tanto por parte do colaborador quanto por parte do Ministério Público, na hora da negociação. Ou seja, se eu, em algum momento, disser ou deixar de dizer o que não foi dito, eu quebro o princípio da confiança e saio da mesa de negociação.
né? Ou seja, se é não, se é sim, é sim, né? E se eu não cumprir aquilo que eu prometi, o que eu disse ali no acordo, mesmo que oralmente, eu saio da mesa de negociação, nenhum advogado vai mais procurar o Ministério Público, ou pelo menos no meu caso, vai me procurar, para fazer algum acordo. Isso é fato, né? Finalmente, o papel do Ministério Público, me parece que ele pode oferecer o benefício máximo, que é a não propositura da ação, e dentro dessa ideia da teoria dos poderes implícitos, ele pode trabalhar entre os mínimos e máximos desses benefícios, e aí pode, sim, trabalhar com benefícios diferenciados. Eu vou até falar mais adiante sobre algumas questões que estão sendo colocadas, que não há uma concordância geral, mas me parece que é possível, sim, e eu defendo isso, que pela possibilidade de você oferecer o benefício máximo, você pode trabalhar na modulação e na escala dos benefícios. Outro ponto tratado na orientação também diz respeito ao papel do juiz e as possibilidades de recurso. Aqui eu vou, mais do que ninguém, senhores e senhoras já sabem qual é o papel do juiz no caso dos acordos de colaboração, mas, obviamente, que a lei é bem clara, me parece bem clara, quando diz assim que o termo de colaboração premiada vai ser feito por escrito. Quem faz a proposta de colaboração premiada é o Ministério Público. É que o juiz não participa das negociações, né? A única dúvida que tem sido suscitada, né, o juiz, obviamente, vai verificar, na homologação, vai verificar a voluntariedade, a regularidade, a legalidade, etc., mas a única dúvida está no artigo 8º, principalmente na parte final, que diz adequação ao caso concreto. Eu vejo isso assim como a mais absoluta exceção, porque isso tem que ser interpretado no todo, sistematicamente, e não simplesmente essa parte final, como alguns têm defendido que o juiz pode dizer, alterar materialmente ou em muita escala o acordo de colaboração. Pode ser que, por enquanto, o Instituto ainda esteja, assim, em função do próprio sistema de justiça, não esteja muito aperfeiçoado, não esteja, mas ele vai sofrer uma evolução necessária, e ele está sofrendo uma evolução necessária. Então, assim, excepcionalmente, eu entendo que pode, sim, o juiz indicar adequação, mas nesses casos, quando o juiz indica adequação, a palavra final caberia ao Ministério Público ou à Câmara de Controle, respectiva, né, e não o próprio judiciário fazer essa adequação e essa alteração. Me parece que isso tem sido feito no Supremo, até o Douglas pode me corrigir se estou errado, mas acho que isso tem sido feito no Supremo, quando o Supremo diz, não concordamos com essa cláusula, etc., há essa necessidade. Mas acho que isso também invade, de certa forma, a impossibilidade do juiz participar das negociações, porque se há um acordo, e um acordo que envolve cessão de um lado e de outro, né, não é uma imposição de determinado benefício, acho que o juiz impõe, ele tem a reserva de jurisdição, obviamente, mas aqui, quando se trata de acordo de colaboração, nós tratamos de algo bilateral, de um negócio jurídico. Vamos passar mais adiante. Lá atrás já se tratou de questões patrimoniais e questões corporais. Em 2013, os primeiros acordos que nós fizemos em 2004 não tratavam de questões patrimoniais. Eu vou pegar só no ponto que eu acho importante. Um dos primeiros acordos que fez em 2005 tratou justamente da indenização de dano, do perdimento e da indenização a lesados, né? Então, já se passou a evoluir, não havia previsão. Agora, na orientação, se pediu expressamente que os acordos previssem a questão do dano, e não só da questão dos benefícios, né, corporais, mas também as questões patrimoniais. Existem dúvidas quanto à possibilidade de se manter um certo patrimônio com o colaborador, inclusive havia uma cláusula de eficiência, de eficácia, uma compensação até no acordo do IUCEF, que alguém criticou, mas numa segunda negociação, eu mesmo fiz a negociação, e nós retiramos essa cláusula de performance, que se por acaso ele conseguisse recuperar
patrimônio, ele poderia ficar com parte dele. Então, isso foi excluído, existe no sistema americano, mas aqui no Brasil eu achei muito cedo para se fazer isso. Então, isso foi retirado, foi substituído por uns 3 meses a menos de cumprimento de pena. Né? Mas o grande problema que a gente vê é que no oferecimento de benefícios nós temos que contemplar todos os vários crimes. E se nós fôssemos fazer uma denúncia para cada crime, casos em que somente o benefício máximo de redução de 2/3 se tornaria inviável o acordo de colaboração. Por exemplo, eu tenho 10, 15 ações penais, nós temos inclusive casos de réus que foram condenados a mais de 150 anos, mesmo que oferecesse um benefício máximo de redução de 2/3 de pena, o benefício seria ineficaz porque ele ainda sobraria uns 30, 40 anos. Né? Então, nós temos que pensar também nessas hipóteses, que a lei, assim, ela não disse claramente, mas me parece ser uma questão óbvia, quando nós temos essa multiplicidade de fatos, nós temos que englobar esses fatos todos e calcular algo que seja racional e exequível para o colaborador. Porque se eu for oferecer denúncia para todos e contra todos e em relação a todos os fatos, mesmo que o juiz, na sua santa boa vontade, queira dar o máximo da pena, da redução da pena, ele não vai conseguir realmente dar um benefício efetivo, porque o sujeito vai ficar 30, 40 anos. Né? Daí porque nós pensamos numa limitação de pena. Mesmo que o sujeito ele pudesse ser denunciado por 10, 20, 30 fatos, nós queremos um limite máximo, porque aí me parece que falta um interesse jurídico do Ministério Público e do próprio Estado em perseguir por mais, principalmente quando há um acordo, em fazer uma perseguição por todos os fatos, denunciar em caso todos os fatos, etc. Daí porque nós trabalhamos em termos de pena máxima. Né? O acordo também, segundo a orientação, e aí eu estou correndo, não sei se estou conseguindo explicar direito, mas essa é a ideia da existência de uma pena máxima, para que não se obrigue o Ministério Público a oferecer, porque ele tem a disponibilidade da ação penal, limitar uma acusação e limitar uma pena. A partir desse momento, me parece que não há mais interesse em se oferecer denúncias e em se obter uma condenação. E nos casos, inclusive, com possibilidade de acordo de colaboração após várias e sucessivas condenações, eu, sinceramente, vejo que talvez isso tenha que ser negociado e, inclusive, ter que ser afetada a própria questão do trânsito julgado. Enfim, esse é outro ponto que alguém vai tratar em outro tópico. O que o acordo, e aí me parece bem claro, que não estamos ferindo a reserva de jurisdição, a dizer que o sujeito vai cumprir tanto em determinado período, né, exatamente esse é o benefício que é concedido ao colaborador. Nós não estamos tratando da pena que o juiz vai fixar, porque isso é uma reserva, o juiz pode dizer é tanto e pronto, mas nós oferecemos em termos de benefício o quanto a pena, efetivamente, o sujeito vai cumprir daquelas sucessivas ou das várias condenações. E, para encerrar, eu vou pular aqui, porque eu vi uma crítica que eu não concordo, que diz respeito aos regimes diferenciados de execução de pena. Nós prevemos... dentro da teoria, voltando só um pouquinho, dentro da teoria assim, de quem pode o mais, pode o menos, que o Ministério Público pode oferecer o máximo, que não o oferecimento de denúncia, então eu entendo que nós podemos sim, e isso consta na orientação, ter a possibilidade de suspender processos, ter a possibilidade, inclusive, de negociar a suspensão da prescrição, embora isso seja uma matéria um pouco controvertida, né, de definir se o sujeito vai se submeter a livramento condicional, se não vai se submeter a livramento condicional, e mais importante, como se trata de benefícios, eu sei que aqui na 4ª região, as câmaras de uns embargos infringentes disseram, por exemplo, que se não está prevista a tornozeleira eletrônica no acordo de colaboração, ela não caberia, mas me parece que a tornozeleira eletrônica ela é cogente, ela é necessária, está prevista em lei. Aqui as câmaras decidiram de forma inversa, dizendo que se não havia previsão de utilização de tornozeleira, não era obrigatório o uso de tornozeleira. O que o acordo de colaboração
tem que prever é exatamente todos os benefícios para não cair na regra geral da execução e do Código Penal. Né? Se o benefício é uma exceção, então ele tem que prever tudo. Regime, suspensão, tornozeleira não, porque seria uma coisa decorrente da lei. Mas, enfim, todas as exceções têm que estar previstas no acordo, porque o acordo é a exceção da aplicação da lei. E, finalmente, a questão dos regimes especiais. Quando se imaginou lá no início a questão da execução da pena para o colaborador, né, não se imaginou em sã consciência colocar o colaborador no regime carcerário comum. Ele não duraria 24 horas. Né? Mesmo sem previsão da lei, nós entendemos lá atrás que o colaborador deveria ficar em regime diferenciado. Né? E todos os colaboradores que cumprem pena em decorrência, em regime fechado, em decorrência de acordo de colaboração, eles ficam em alas próprias da Polícia Federal ou ficavam em áreas próprias lá do COP ou outras instituições. Né? Aí surgiu o problema, o que nós vamos fazer com tamanha quantidade de colaboradores? E o que nós vamos fazer se não há sistema prisional específico para colaboradores, porque a lei diz que eles devem usufruir de medidas de proteção, que ainda não tem uma lei. Nós aplicamos a lei de proteção à testemunha, é possível, mas, principalmente, cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus e condenados. Então, o que nós vamos fazer com essa disposição legal, senão mandar o sujeito para casa para cumprir em regime fechado, em regime semiaberto e em regime aberto, adaptando as possibilidades de acordo com as previsões constantes na Lei de Execução Penal e do Código Penal. Principalmente porque não fomos nós que inventamos isso, e sim o Supremo, na súmula vinculante número 56, que diz que exatamente que se não houver estabelecimento penal apropriado, o sujeito vai para outro, vai para casa, mas não fica cumprindo. E no caso do colaborador especialmente, se para o réu comum se aplica essa regra, imagino que para o colaborador, que ele tem a pecha de delator, de X9, como dizem por aí, mandá-lo para o regime prisional comum. Daí porque, já no início, lá em 2014, sentamos e pensamos, nós temos que adaptar esse sistema, dentro da nossa possibilidade, adaptar o sistema para que os regimes especiais diferenciados, regime domiciliar diferenciado, porque ele não vai para casa livre, leve e solto, né? E aí já não é mais o cumprimento de pena, mas aí nós já pensamos em uma série de requisitos para o regime fechado, inclusive havia a possibilidade de restrição de visitas, num dos primeiros casos que foi levado à homologação do Supremo, havia a possibilidade de restrição de visitas, cumprimento de determinados horários, cumprimento de determinados requisitos. Então, me parece injusta a crítica que eu vi sendo feita, que o Ministério Público está inventando coisas. Então, basicamente é isso. Eu peço desculpas por ter corrido um pouquinho a mais. Eu não sou um especialista em apresentações, em palestras. Eu não tenho a noção exata do tempo, e quando eu começo a falar, eu acho que falo demais. Eu não sou tão objetivo e tão acadêmico quanto eu gostaria de ser. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade a todos, e depois, se for o caso de perguntas, eu me disponho a respondê-las.